Olá, pessoal! Bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Estamos aqui de novo, viu? Voltamos às nossas atividades. Se você não tá ligadinho, já tem episódio novo de 2025, viu? E desde já quero te pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e também quero te pedir para você ficar ligadinho de tudo que acontece lá no nosso Instagram, no @comumpodcnj. Lá você vai saber quem são os nossos convidados, tem enquetes interativas e quem sabe numa dessas você pode até ganhar um brinde, viu? O povo é bem generoso aqui, viu? Então, pessoal, hoje temos mais um episódio, mais um conteúdo super legal. Tenho certeza que vocês vão amar. E, claro, mais um convidado super especial, que é o professor Modesto. Bem-vindo, Edson. Olá. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço poder participar desse momento especial, de compartilhar, inspirar e trocar ideias com você. Ah, que bom. Ó, fica à vontade, temos bala pra você comer aqui à vontade. Essa bala faz sucesso, viu? Todo mundo gosta muito. E qualquer coisa que você precisar, nossa equipe aqui tá à disposição também, viu? Bom, gente, pra você que tá em casa, eu vou te dar uma introduçãozinha de quem é o Edson Modesto por cima, assim. É um currículo bem grande mesmo. Ele atua no desenvolvimento humano faz cerca de 11 anos com o Instituto Kalel, na qual ele é o presidente, é professor da Universidade Federal de Rondônia, membro da Academia Internacional de Educação, desenvolve projetos sociais ao redor do mundo em países como Iraque, Egito, Guiné-Bissau, Brasil e nas montanhas isoladas do Peru. Neurocientista, atualmente finalizando o curso de psicologia, autor do livro Inconformados, em busca de um novo sentido, palestrante e pós-doutor em políticas públicas e desenvolve o programa de mentoria Construa-se Identidade. Acabei. Meu irmão, que currículo grande, hein? Quantos anos você tem, Edson? 45. 45. Metade disso aí é estudando, né? Bastante, né? Com certeza. Eu terminei a faculdade logo em 2001, aí iniciei um mestrado, fiz um doutorado, depois um segundo doutorado, aí outro pós-doutorado e agora estou terminando a graduação em psicologia. Gente, é aquela questão do pique, porque toda vez que eu penso em fazer um mestrado, meu coração gela, porque eu sei que estuda demais e é exaustivo, cansativo, e mesmo assim, casado com a Luane, pai da Laura e do Ravi, tu consegue dar conta de tudo isso, meu irmão? Então, é um desafio, é que eu sou apaixonado por gente. Eu gosto de pessoas, eu gosto de entendê-las, e as pessoas são complexas demais, né? Então você estudando, se permitindo, faz com que você entenda a sua realidade, mas sobretudo, se autoconheça também. Uhum. Acho que a gente se conhecer é muito importante para saber como transitar. Porque o que é a vida? A vida é um espaço entre nascer e morrer. Uhum. E a forma que eu lido, desde quando eu nasci depois até a minha morte, é o que eu vou colecionar. Então, meus encontros, meus desencontros, a forma que eu lido com as emoções que estão diante de mim, com as pessoas. Então, a gente é um eterno aprendiz, né? É verdade, né? E conhecimento nunca é demais, né? Nunca. A gente sempre está aprendendo e sabe e consegue entender que não sabe nada. No caso, tua primeira formação, ela foi em que área? Comunicação. Isso. Que legal! Comunicação. E aí, depois disso, tu foi Aí eu fiz um mestrado em comunicação e marketing. Uhum. Aí eu fiz um doutorado em sociologia da religião, estudei as religiões do mundo inteiro, como elas se organizam, como funcionam as matrizes religiosas. Uhum. Aí depois eu fiz um mestrado em desenvolvimento regional e humano, que trabalha com os aspectos sociais, psicológicos, emocionais dos indivíduos, como a gente desenvolve as pessoas. E fiz um pós-doc em políticas públicas pelos projetos sociais que eu realizo no Instituto Kalel, para aprender mais um pouquinho. E agora, também estudei neurociência, e agora estou terminando psicologia, porque gosto muito de gente e quero trabalhar mais próximo das pessoas. Entendi. No caso, você fez comunicação pela Uni? Não. Eu fiz na Universidade do Rio de Janeiro. Ah, sim. Muitos anos. É porque eu vi aqui que você é professor na Universidade Federal. Faz 17 anos.
Nossa, eu passei por lá. Passou por lá? Não te vi. Eu ficava no NUCSA, né? Onde fica Direito, Administração, Economia. É uma área muito diferente, porque eu ficava mais ali no local ali onde tá o pessoal das artes, né? Que artes visuais, músicas. Legal. Quase nunca fui muito de andar em todo o campus, O né? meu primeiro bloco, aquele bonito que é de vidro, assim. Entendi. Na época, eu cheguei a entrar lá pra vender brigadeiro. Pode ser que você já tenha até comprado brigadeiro de mim e você nem lembra. Brigadeiro seu comeu não. Com certeza. Que legal. E olha, Edson, que a primeira vez que eu fui assistir uma palestra sua, né? Todo mundo tava falando assim, mas é o Edson Modesto. Eu conhecia você pelo nome, mas não sabia quem você era, no caso, né? Que agora eu já sei quem você é. E aí, tipo, todo mundo falava assim, como se todo mundo conhecesse, e eu me sentia a única pessoa que não te conhecia. Aí todo mundo, pra explicar quem você é, ele é o cara que é o presidente do Projeto Kalel. Quem é o Projeto Kalel? E agora eu vou aproveitar deixa do podcast pra você me contar quem você é. Quem é esse Projeto Kalel? Primeiramente, quero te conhecer. Quem é você? Olha, é uma pergunta bem complexa, né? Quem é você? Eu tenho uma palestra que eu falo, quem é você, a quem você pertence e aonde você quer chegar? Essas 3 perguntas, elas são elencadas no mesmo processo, né? Quem eu sou, diz a quem eu pertenço, mas, sobretudo, aonde eu vou chegar um dia, né? Isso é muito importante. Eu tenho 45 anos de idade, nasci num lar adventista. Aos 16 anos eu tocava piano na igreja, tinha os carros que eu fazia parte dos jovens, desbravadores. Era um garoto atuante. Em 1998, eu saí de Rondônia para ir para São Paulo estudar. Naquela época não tinha faculdades aqui, né? Em comunicação, principalmente, que é o que eu queria. E eu fui para lá, e quando eu cheguei lá, eu falei, tô fora de casa, longe dos meus pais. Eu comecei a querer seguir as luzes do mundo, assim, sabe? Eu falei, tem coisas que eu nunca vi. Criar suas experiências, exatamente, né? E aí eu lembro que era 1998, foi lançado o filme Titanic. E eu nunca tinha ido no cinema na vida, porque não fazia parte aqui, né? Aliás, nem tinha cinema em Rondônia naquela época, né? Só tinha... Nem semáforo tinha. E aí eu fui no cinema, eu lembro que eu entrei no cinema, aquela tela daquele tamanho, eu falei, cara, que é isso, sabe? Parecia que as coisas estavam... O mundo estava se abrindo para mim. E eu fui automaticamente perdendo o brilho de estar na presença de Deus. E cuidado, jovens que estão nos ouvindo nesse momento. Às vezes a gente vai dando passos pelas coisas que nos brilham fora e a gente vai perdendo o hábito, perdendo a vontade de estar na presença de Deus. E o primeiro termômetro que isso acontece é quando você deixa de comungar e congregar. Você começa a achar os jovens da igreja muito chato, acha que eles são um pouquinho retrógrados. Enfim, você vai se sentindo um peixinho fora d'água. Aí eu comecei a parar de frequentar, parei de participar com jovens e pedi para o meu pai para mudar para o Rio de Janeiro. E quando eu chego no Rio de Janeiro, pense, um garoto de 18 anos de idade que nunca tinha participado de nada fora do retiro da igreja, né? Naquela época era tudo diferente, não tinha celular, né? Multimídia. Você morava onde aqui? Eu morava em Ji-Paraná. Finalmente alguém de Ji-Paraná. E a gente era meio caipirão, assim, sabe? Eu lembro que meu apelido no Rio de Janeiro era Indião. Eu tinha um cabelo preto assim, meio escorrido, e aí eles chamavam assim, cadê o Indião? Cadê o Indião? E eu falava, portão, sabe assim? Aquele sotaque bem eu falo assim muito ainda, porque eu vim do interior, né? E eu comecei a me perder mesmo, e pensando que eu estava me achando. Aí eu lembro que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, estava tendo um carnaval, e aí era o carnaval de rua, e eu cheguei na rua, todo mundo dançando, aquele som, eu nunca tinha visto aquilo, eu falei, tô no céu. Você estava no retiro, no carnaval, né? Por isso que você não sabia. E aí eu me joguei, e eu lembro que eu passei anos da minha vida que eu nem dormia quase para aproveitar aquilo que eu achava que eu tinha perdido, aspas. E foi terrível, né? Eu falei com um grupo de jovens hoje no almoço que cuidado do que vocês veem, cuidado do que vocês tocam, cuidado do que vocês vivenciam na juventude, porque mesmo que amanhã você volte para Jesus, o pecado deixa marcas na gente.
Marcas suficientes para que você tenha cuidado com o que você vê, com o que você toca, com o que você sente cheiro, sabe assim? É muito sensível. E eu passei uma temporada no Rio, e até falo isso, se o diabo tem uma casa na terra, ele tem um apartamento no Rio, porque o Rio é aquela coisa, né? Tudo é possível, tudo é permitido, e eu viveria um tempo ali, afastado. De lá, eu fui convidado para vir para Rondônia, para ser diretor de um grupo de universidades aqui de Rondônia, de Cuiabá a Bahia, que era o grupo da Uniron na época. E eu vim para cá. Aí eu já tinha agora 27 anos, diretor do grupo de universidade, eu estava com a vida resolvida, eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu abri uma empresa de marketing, eu comecei a atender as usinas aqui em Porto Velho em 2012, e eu estava ganhando muito dinheiro. 2012 também foi a época que eu cheguei em Porto Velho. Eu já estava aqui desde 2008, né? E aí comecei a ganhar dinheiro, mas é interessante isso. A gente fica a vida inteira tentando buscar sonhos palpáveis, e quando você toca neles, você percebe que não é aquilo que vai te preencher. Então você imagina, você tem 27 anos, 28 anos, você está ganhando dinheiro, solteiro, e o mundo é o limite. Eu lembro que aqui em Porto Velho, algumas vezes eu peguei avião para ir para Barcelona e ir numa rave. Eita. Que eu queria, sabe? E eu lembro que na época do Orkut ainda, você estava bem novinha, as pessoas, eu publicava e as pessoas diziam assim, cara, você é muito feliz, cara, tua vida é maravilhosa, sabe aquela coisa? Porque na verdade o mais importante para mim não era nem vivenciar isso, era postar que eu fazia. Aquele vazio existencial. E tava tudo bem, e aí, né, tipo, eu cheguei um dia que eu entrei em colapso existencial, que foi o quê? Eu não ficava em casa sozinho. Minha casa era um lugar que era cheio de pessoas, e eu pagava a conta. Então tinha as bebidas, tinha as coisas que a gente usava lá, as drogas, tudo, e eu pagava tudo. Então era uma casa sem dono, assim, a porta ficava encostada, eles chegavam, e era assim minha casa. Eu não conseguia ficar só. E eu lembro que um dia eu fui, era final de semana, não tinha me organizado para fazer nada, e eu fiquei meio em pânico, peguei uma mochila, fui para o aeroporto, aqui em Porto Velho, e cheguei lá e falei, eu quero ir para algum lugar. A mulher falou, para onde? Eu falei, qualquer lugar. E aí ela falou assim, tem um voo para Manaus. Eu falei, Manaus? Eu não conheço Manaus. Vou para Manaus. Aí eu fui para Manaus. Cheguei em Manaus, com a mochila nas costas. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, e agora? O senhor vai para onde? Eu falei, não sei, vou pegar um táxi. Peguei um táxi, falei, me leva num hotel perto de algum shopping. Nunca esqueço. Desci nesse hotel, perto de um shopping lá em Manaus. Entrei no hotel, fiz check-in e fui pro shopping. Cheguei no shopping, comprei um notebook, voltei pro hotel e passei o final de semana inteiro trancado no hotel. Aí naquele final de semana caiu a minha ficha. Eu falei, eu tô ficando louco. Eu tenho computador em casa. Eu saí de casa, vim para outra cidade, entrei no quarto de hotel, comprei um notebook e tô aqui trancado. Eu falei, cara, você tá louco? Você tá perdido? Pensei, conversei comigo mesmo. E eu voltei. Quando eu voltei para casa, eu pensei assim, cara, eu preciso mudar minha vida. E sabe uma coisa importante? As pessoas têm sempre uma chave da virada como? Quando elas estão passando necessidade, quando elas têm alguma perda, quando elas estão machucadas, um acidente. Aí você para e fala, eu tô lascado, né? Nesse momento, não. Eu estava no meu auge financeiro, no auge de aproveitar a vida, de ter o carro que eu queria do momento. Sabe assim? Tudo que eu queria eu tinha. Porque eu era solteiro, estava ganhando muito dinheiro, estava tudo bem. Mas o coração, a hora que eu deitava no travesseiro, eu tinha um vazio muito grande. E a gente que já foi cristão, ou que conheceu Jesus, sabe qual que é o caminho, sabe qual que é a verdade e sabe qual que é a vida. E aí um dia uma amiga minha daqui falou assim, Modesto, você conhece a rede Novo Tempo de televisão? Eu falei, Novo Tempo? Eu falei, não. Cara, muito legal, você é um cara inteligente, você tem que ver. E naquela época só tinha via Sky, essas coisas, sabe? Não tinha aberto, sei lá. E aí ela falou, vai no canal Novo Tempo, vai na TV Sky, no 113, vai estar lá, esse canal. Veja, vai ser muito bom pra você, você tá perdido, cara. Aí era uma segunda-feira à tarde, umas 6 horas. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e liguei a TV. Tava passando na TV Novo Tempo. Aí tinha um senhor moreno, falava enfático assim, sabe? E aí era um lugar grande, tinha dois tanques, é tipo uma campanha evangelística. Era em Belo Horizonte, nunca esqueço. Aí eu comecei a ouvir aquele me falar.
Aquele homem fala, daqui a pouco bate na minha porta do meu quarto. Bateram. Aí eu mudei de canal, pra ninguém ver eu ver coisa de crente, que eu não era um cara que via coisa de crente. Eu era o pior de todos. Entendi. Quando eu falei, quem é? Meu irmão falou, é meu irmão. Ele falou assim, sou eu, mano. Aí eu pensei, mano, meu irmão também tá na Babilônia, deixa ele entrar também e ver comigo esse negócio aqui. Aí eu abri a porta, meu irmão pulou pra dentro do quarto. E ele hoje é minha testemunha disso. Aí eu comecei e voltei lá, era o senhor Moreno. Pá, pá, pá. De repente, ele vai pra um apelo no final, ele olha pra televisão, no qual eu estou na frente da televisão, e fala assim, ele me chama de um nome que só minha família me chama, e que me conhece de criança. Ele fala assim, Edinho, que é meu apelido. Hoje é com você, filho. Hoje Deus vai mudar a sua vida. E ele fala assim, vem cá, filho, chega mais perto. Chega mais perto. Quando ele começa a falar isso, meu irmão bate lá em mim e fala assim, ei, é pra você, cara. Eu falei, cala a boca. Eu comecei a chorar e ele começou a falar assim, filho, você de Porto Velho. Eu me arrepio. Você de Rondônia, filho, acabou pra você. Hoje Deus vai mudar a sua vida. Maninha, eu comecei a chorar ali e logo acabou, sabe? Ele falou várias coisas. E aquilo acabou, eu saí, meu irmão viajou para Ji-Paraná e eu fiquei. Quando deu meia hora depois, quem começou a me mandar mensagem? A Babilônia, os amigos. Modesto, bora beber, bora beber. Eu falei, mano, hoje é segunda. Segunda é já a hora de beber. A gente bebia de segunda a segunda, maninha. E sempre eu tinha as coisas em casa e eles só iam consumir comigo. Naquele dia eu falei, eu não posso hoje que eu tô com dor no estômago. Eu não ia falar pra eles, cara, eu vi um pastor pregando, o pastor falou meu nome, eu aceitei Jesus. Era impossível isso. Eu só falei pra eles assim, eu falei, hoje eu não posso, tô com dor no estômago. Deu meia hora, eles apareceram todos em casa. Todos. Só que dessa vez, com caixa de cerveja, com uns papelzinhos que a gente usava, um monte de coisa. E aí a gente ficou na sala, pega Modesto, pega não sei o que lá. Eles botaram no copo, assim, e eu meio mudo, assim, eu não sou mudo, eu sou um cara totalmente pra cima, eu meio calado, assim. O que foi, cara? Falei, não, tô com dor no estômago, tal. Eles me deram um copo de cerveja. Eu peguei esse copo de cerveja, eu coloquei na boca, e acredite se quiser, o Espírito Santo de Deus trancou a minha garganta a mim. Não conseguiu beber? Não. Eu coloquei, e quando eu coloquei, travou aqui, ó. E eu pensei, o que está acontecendo comigo? Eu me retirei da sala, eu entrei no banheiro, joguei na privada aquela parte de cerveja da minha boca. No banheiro eu ajoelhei a Deus e falei, Senhor Jesus, nunca mais o diabo vai tocar na minha vida. E sabe o que Deus falou para mim, maninha? Ele falou assim, a partir de hoje você vai se desligar de tudo. Eu não tinha força, eu era diretor de um grupo. Todas as festas dessa cidade eu ganhava convite, ganhava camarote. Sabe aquela vida assim? Tudo eu ganhava. Se você trabalhava com marketing, você estava sempre envolvido com as maiores empresas, né? Exatamente. E Deus falou assim, filho, cancela tudo na sua vida. Tudo. Eu quebrei o chip do meu celular, de verdade. Eu cancelei minha conta do Orkut, do Facebook, que estava começando. E falei, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Só que eu já tinha tentado outras vezes. E nunca tinha conseguido voltar para Jesus. E não conseguia, sabe? Era mais forte. A vontade de fazer o errado, a vontade da carne era muito grande. Dessa vez, concomitante a isso, eu recebi um CD. E esse CD dizia assim, jejum dos 5 sentidos. Que era para eu parar durante 40 dias de ver coisas na internet, filmes seculares, televisão, qualquer coisa que me tirasse do espírito. Comer só coisas integrais, saudáveis, né? E não beber. Entendi. Você tem noção, com a pessoa ouvir isso? Eu bebia cerveja, eu usava drogas, eu comia de tudo. Qualquer tipo. Caramba, Modesto. Era muito pesado. Sabe por quê? Tava muito entregue mesmo, porque né? filho de Deus, quando vai para as trevas, ele é pior do que quem tá nas trevas. Porque parece que ele nunca fez, ele quer aproveitar tudo, ele quer fazer tudo, sabe? É desesperador. Só que eu louvo a Deus que em todo momento eu tinha certeza que o Espírito Santo não ia me abandonar. Sabe assim? Eu tinha certeza que eu estava no lugar errado. E o vazio, a alma grita assim, maninha. À noite na cama assim, eu lembro que eu estava ali sempre alcoolizado, porque eu não conseguia dormir sóbrio, entende?
Então é como se fosse uma roleta mesmo. Você bebe, acorda com ressaca, bebe de novo para poder passar ressaca. É um looping. É desesperador. Eu sei que eu lembro que isso foi no dia 27 de janeiro. Eu tomei essa decisão no coração. Quando foi dia 8 de fevereiro, era meu aniversário. Ia ser no Natal de Corsário, que não sei se você lembra desse lugar. Eu fechava a balada pro meu aniversário. Esse não sei nada sobre isso. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer essa festa? Eu entrei em colapso, entendeu? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu aceitei Jesus? Eu comecei a entrar em crise também. Você era muito conhecido, né? Então, Sim, porque eu ia muito na televisão também falar da universidade, nesses programas, assim. A Uniron, no caso? Tem até um irmão da igreja, porque tem um programa, eu ia muito no programa dele também. O irmão dele de Carlos, eu esqueci o nome dele. Mas eu ia em vários programas. Augusto José? Augusto José, eu ia em vários, todo meio-dia. Falar de vestibular, falar da universidade, do curso, do campus no shopping, que a gente estava abrindo no shopping, um campus. Enfim, eu estava sempre aí. E é muito louco isso, você conhece todo mundo, você tem tudo que você olha, que você quer, mas você se sente sozinho. É terrível, é desesperador. Você se sentir sozinho o tempo todo. E aí, nessa situação toda, eu falei, agora vai ao racha. E eu falei, Senhor, eu já fui morno, eu já fui gelado, eu só posso ser quente agora em Ti, contigo. E comecei a buscar, e oração, a buscar. E o mais difícil disso tudo, eu tinha uma namoradinha que morava na minha casa, assim, que ficava lá também comigo, sabe? Que era muito parceira minha. E Deus falou pra mim assim, larga dela. Porque ele falou pra mim lá no começo, você tem que largar de... Tudo. Eu falei, não. O que tem a ver? Tem a ver. E naquele momento, pra mim a prova de fé foi o dia que eu falei pra ela que eu precisava largar de tudo, que Deus mandou. E ela falou assim, como é que você quer largar de mim, sendo que você é uma resposta da oração de Deus na minha vida? E eu falei, mas não foi isso que ele falou pra mim. Ele quer que eu zere a vida agora, que eu zere tudo, que eu pare tudo. E assim eu fiz. Eu tinha tanto medo, e as pessoas falam assim, mas você não pode ter medo do diabo. Não, você não precisa ser arrogante, não, você tem que ter medo sim. No sentido assim, de se proteger, é isso que eu quero dizer. Eu tinha medo de mim, da parte que foi tomada por ele. Então eu não saía nem para o espaço alternativo, correr. Porque chegava no espaço alternativo, eu conhecia muita gente, pensava, vamos tomar uma, vem aqui, senta aqui, fala com a gente. Eu não ia no shopping. Porque eu abri aquela ilha da Brahma no shopping, era minha lá, então entendeu? Eu não podia nem ir lá. Entende isso? Então eu sumi mesmo assim, eu falei, eu vou ficar eu e Deus, jejum e oração 40 dias. No 25º dia, Deus tocou meu coração como se fosse um bálsamo. E a coisa que eu mais tinha medo, maninha, sabe o que era? Era de perder os amigos. Tinha muito amigo, sempre fui ligado a pessoas. E aí eles começaram, teve 4 amigos meus que queriam me internar. Falaram que eu estava doente, com depressão. Modesto está doente, ele está com negócio de igreja, ele está querendo me virar crente, lavagem se levar na cabeça dele, vamos cuidar dele, a gente é amigo dele. Aí eu não permiti que me internasse. Aí eu fugi daqui um mês para não tentarem me internar. E foi esse processo. E eu fui me desligando. E sabe qual a parte legal? E a sua família nisso tudo? Meus pais de Paraná, já tinha 28 anos, não era casado, era solteirão, rodado, então eles não se intrometiam na minha vida, pagavam minhas contas, né? Eu regia a minha vida, então eles só independência. Minha mãe só chorava e orava. Ela disse que na época que eu me batizei, ela nem orava mais. Ela disse que não aguentava mais, porque parece que eu sempre estava piorando, entendeu? E aí, quando foi dia 20 de fevereiro, eu decidi me batizar. E eu falei assim, Senhor, eu vou me batizar. E eu chamei a Babilônia inteira para ir no meu batismo. É engraçado que ele fala, eu chamei a Babilônia. E eles foram, viu, amigos? Eles foram. Chegaram lá, eu me arrepio, ó. Eles chegaram lá, eles ficaram encantados. Primeiro, eles achavam que para ir para a igreja adventista tinha que ser chamado. Não podia entrar. Olha que loucura isso, né? Falei, não, vocês podem entrar na minha igreja. Não, acho que lá só pode ser quem é convidado. Eu falei, não. Eles acharam o batismo lindo, acharam muito organizado. E naquele dia tinha um coral na igreja central adventista de Porto Velho, que a Mary regia, e ela teve uma sabedoria de... Eles fizeram surpresa para mim. Eles cantaram meu batismo, abraçaram eu, 40 pessoas do coral, e Deus me falou aquele dia que ele estava mudando de caminho, mas ele ia me dar novos amigos. Então foi esse momento aí que minha vida mudou. Foi o 180, e eu falei, agora, Senhor, é eu e o Senhor. E aí minha vida ficou uma coisa muito melhor. Porque a culpa mata, amigos. A culpa machuca.
Eu vou para Jesus e vou ser 100% feliz. Não, feliz só no céu, gente, vamos parar com isso. Aqui na terra o negócio azedou, né? O pecado entrou, azedou tudo. A verdade é essa. Só que você está sofrendo, mas do lado certo, você tem esperança da salvação. Entendi. Entende? Hoje eu sei que eu tenho vários problemas para resolver na minha vida. Ela não é fácil, ela é complexa, mas eu sei que eu sirvo o Senhor Jesus. E eu sei que naquele dia, quando os céus se abrirem, pela graça dele, pelo poder do Espírito Santo, eu vou estar lá em pé diante do Senhor. Porque eu estou lutando para ser alguém melhor junto com Cristo. Porque eu descobri, maninha, que o céu não é para pessoas que são preparadas. O céu é para aquelas pessoas que não desistiram de ir para lá. É sobre isso. É sobre a disposição humana para que a gente consiga encontrar esse caminho, né? Ele é estreito, mas ele é possível. Ok. Gente, eu preciso de um papel que meu olho tá ardendo. Porque o Modesto me fez chorar. Nossa, agora eu entendi por que as pessoas têm esse olhar sobre você. Realmente é uma história muito real que acontece com muitas pessoas. Às vezes tem esse processo de identificação, né? E todo mundo que é jovem, a gente passa por muitos conflitos. Seja você cristão ou não, você sabe que a jornada do jovem, ela é complicada. Sempre tem muita cobrança, expectativas do que vai ser, de profissão, de tudo mais, do conquistar tudo aquilo. Então sempre tá naquele fluxo intenso, né? E claro que é muito mais complicado para quem caminha, né? Sim. E sabe sobre o pastor que falou meu nome? Eu encontrei ele depois, anos depois. Pastor Luiz Gonçalves. Obrigada. E eu falei para ele, o senhor falou meu nome, o senhor falou minha história na televisão, e por isso eu estou aqui. Ele falou, Modesto, você é a segunda pessoa que me fala isso. Você é um garoto do Pará. O Espírito Santo falou no meu ouvido sobre vocês e eu repeti. Eu já ia te perguntar se foi a tua amiga lá que te mandou mensagem perguntando se você tinha. Eu pensei, na hora que você falou assim, ela deve ter conseguido de alguma forma entrar em contato e pedir pra falar. Foi o Espírito Santo de Deus. E, inclusive, a Novo Tempo fez um Anjo da Esperança comigo, contando esse relato, contando tudo isso, e passa o VT desse pastor falando meu nome. Falando essa história na época gravada, né? Que incrível! Eu sempre digo, gente, Deus aparece um que cai no chão, Deus joga na barriga do peixe. Deus, ele faz qualquer coisa para salvar a gente. Né? Isso é muito bom. E é interessante quando a gente pensa nessa caminhada cristã, nessa caminhada com Deus, né? Nesse relacionamento com Cristo. Hoje, eu louvo a Deus que eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Não tem nada entre eu e Deus. Não tem religião, não tem pastor, não tem nada. Então, se eu for na igreja e o pastor for brigar comigo, e daí? Se eu for na igreja X e o irmão olhou para mim, o que tem o irmão com Deus? Sabe o que eu percebo, maninha? Tem muita gente machucada com Deus em nome de igreja. É verdade. Eu faço missão, tem muitas pessoas indo para missão assim, que já foi cristão e não quer saber de Deus, de igreja. Eu falei hoje de manhã na palestra aqui na igreja, é mais fácil conviver com a religião do que conviver com Deus. Porque a religião a gente formata, mas Deus ninguém formata, louvado seja o nome dele. Exatamente. Entendeu? Deus, ele é essa pessoa que nos recebe, mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Né? Então, Deus é amor, ele é amor, mas ele quer compromisso. E eu coloco assim, a base do amor é a liberdade. A base da liberdade é o compromisso. A base do amor é a liberdade. A base da liberdade é o compromisso. Não existe amor sem liberdade. Não existe liberdade sem compromisso. Isso é muito importante. Então hoje, meu compromisso é com Deus. Uhum. Eu viajo muito. E você nunca traiu tua esposa? Não, eu vou trair Deus primeiro. É sobre isso, entendeu? É sobre algo que está maior que nós. E se você pensar dessa forma, que aquele que está acima de você, ele não cabe dentro de uma igreja, ele não cabe dentro de apenas uma pessoa, ele está acima de nós porque ele é Deus. Aí você vai ter muito mais intimidade com ele. Vai ter muito mais acolhimento com ele. Entendi. E como é que foi esse processo depois de você converteu? Como é que foi a sua vida? Porque você trabalhava numa área que era bem vulnerável, você ter a tendência de estar no mesmo mundo de novo.
O que eu como fiz? É que foi? Eu saí da universidade como diretor de marketing, não consegui sair das aulas porque a direção não deixou, falou, não, das aulas você fica, né? E aí eu saí da direção de marketing, eu passei no concurso da universidade também um pouco antes, e eu fui estudar ciência da religião. E eu tinha no meu coração mais ou menos assim, eu sou uma pessoa muito imperativa, sou TDAH hard, né? Com um diagnóstico de 25 anos atrás, nem falavam nisso. E eu sou um cara, assim, muito proativo, eu não paro, né? Eu produzo muito. Então, imagina eu entrar na igreja e sentar na igreja e ficar sentado. Não tem espaço. Na verdade, nenhum jovem consegue lidar com a ociosidade de igreja. Ele precisa estar na igreja e ele ser uma ferramenta e um instrumento na igreja, senão ele não consegue permanecer. E aí eu comecei a fazer palestras nas igrejas falando sobre drogadição, sobre drogas, vícios e sexualidade. Eram os 3 temas. Falava muito sobre isso com a juventude. E um dia eu estava em São Paulo, no primeiro doutoramento, pregando numa igreja em Moema. Um pastor me viu e falou, cara, você não quer pregar na África, não? Eu pensei, na África? Não, não quero. Em caso seria um projeto voluntário. Eu ia para a África para passar lá um mês. Aí eu falei, não quero. Nunca tinha pensado nisso. Eu fazia missão urbana, né, aqui no Brasil. E aí eu fui para casa, aí no outro dia fui ler a palavra, estava lá Romanos. Como vão conhecer se eu não pregar? Aquela, né, de Paulo aos Romanos ali. Como é que eles vão saber se eu não for, tal? Aquilo foi para mim um tapa de Jesus, assim, né? Acorda. Falei, tamo junto, vamos embora. E eu fui. Eu estava noivo na época. Isso foi 2014. Eu fui para Guiné-Bissau, África. Guiné-Bissau é um país, até hoje, um dos 4 mais pobres do mundo. Estou falando de miséria mesmo. Não estou falando de pobreza, de periferia. É um país que não tem nada. Eu fui para lá, passei 30 dias, dormindo no chão, comendo um pedaço de pão por dia, passando fome, sofri, chorei. Eu lembro que na 3ª semana eu liguei para minha esposa e falei, chorando assim, um monte, falei, me tira daqui, por favor. O país tem um voo semanal. É aquele lugar que o aeroporto liga as luzes para decolar e acende para pousar, entendeu? Nesse nível. E aí aquela semana o voo foi cancelado. Na última semana Deus falou comigo, me quebrou inteirinho. E eu voltei para casa, dormi no chão com a minha esposa, casei e dormi no chão com ela durante 1 ano. Porque na minha cabeça eu não tinha direito de ir para uma cama, vendo tantas crianças dormindo no chão batido. Ficou muito impactado pelo que você viu lá, né? Muito. Voltei a comer depois de 40 dias no Brasil, assim, comer de verdade todo dia. Porque lá só come uma vez por dia, né? Mas no caso você sentia muita culpa? Não era culpa, era uma falta de direito mesmo. É ver tanta gente passando tanta necessidade, tanta falta de tudo. Você fala, cara, eu tenho demais. E você começa a se culpar porque... Por que outros não tem? Eu sempre tive esse negócio. Por que o outro não tem, eu tenho? E aí eu falei, aí nunca mais foi mesmo. Eu digo que a missão é um bichinho que pica você, contamina você e você nunca mais consegue parar. Saí dali, doido. Falei, não vou parar mais. Casei e minha esposa falou, e agora? Eu falei, agora o céu é o limite. Quando foi aquele ano, eu fui para o Iraque, no auge da guerra, da invasão da Síria, do Estado Islâmico invadindo o norte do Iraque. E naquele ano também eu cometi com uma doença. Eu tenho uma doença, tipo doença de Crohn, assim, no estômago, muito ruim, eu passo muito mal. E eu não sabia o que era, comecei a passar mal e dei entrada no visto para ir para o Iraque. E eu lembro que naquela semana que o visto saiu, foi dia 22 de fevereiro, de dezembro de 2014, eu parei o carro na rua em São Paulo porque eu não conseguia ter força para apertar o acelerador. Tão mal que eu estava, fraco. Aí me ligaram, Modesto, o visto saiu. Minha esposa falou, você não vai não? Você vai lá morrendo? Cuida de você primeiro, eu acabei de casar, pelo amor de Deus. Já tá querendo deixar a esposa viúva. Isso. Aí eu falei, vamos combinar uma coisa? Eu vou orar. Se Deus falar comigo, eu vou. Deus falou, Marinha. Eu falei, amor, eu vou. Eu fui debilitado mesmo. Fomos para o Iraque. No caso, ela não foi com você? Não, só foi uma mulher do amigo meu que era médica, e ele era médico também, que foi. E os Edson foram homens. E foram 12 pessoas só, foi bem enxuto assim. Porque era um lugar perigoso.
E aí comecei a ir para o Iraque, fiz missão no Iraque, tem histórias magníficas que aconteceu no Iraque. E depois do Iraque veio o Egito, 6 anos. E aí veio Montanhas do Peru, Brasil, Baixo Madeira, Vale do Guaporé. E aí nós tomamos conta aí do mundo pela graça de Deus, fazendo missão. E como foi que nasceu o Instituto Kalel? Naquele ano, 2014, um pastor falou para mim lá do NASP em São Paulo: Modécio, se organize. Comece as coisas organizadas. E em setembro de 2014, eu abri o Instituto Kalel aqui no cartório em Porto Velho, sozinho. Eu e minha esposa. E hoje nós temos aproximadamente 5.712 voluntários cadastrados ativos. Só no estado de Rondônia nós temos 510 voluntários ativos. Nós estamos agora na 72ª missão. Só em Guiné-Bissau foram 12 escolas construídas, 7 igrejas e batismos e pessoas. Deus é maravilhoso, que apesar de nós, Ele nos usa. E como é que funciona, digo, na questão administrativa, como funciona o Instituto Kalel? O Instituto Kalel hoje, ele tem 2 vertentes hoje, né? Ele nasce como um instituto que promove missões transculturais. Aí você fala assim: Modesto, para que fazer missão na África? Para que fazer missão no Egito? Aqui também dá para fazer missão. Sim, a gente faz aqui. A gente faz aqui e faz lá, né? Então as missões que a gente faz fora do Brasil é assim: eu faço chamada pelas redes sociais, pelo Instagram, por exemplo, pelo site. As pessoas se cadastram nas missões e cada um paga seu custo de viagem. É voluntariado mesmo, né? Então você doa recurso para você ir, você doa sua mão de obra e você se joga. Entendi. E sabe o que é legal hoje? É que hoje eu tenho muito mais pessoas para poder participar do que projeto para oferecer. Nós estamos indo para o Peru agora, semana que vem não, dia 9 de julho. Eu estou levando 61 pessoas. É muita gente, eu sempre levo 35. E eu tenho 42 na fila pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar uma vaga para elas. Dessas 61 pessoas, 5 são da minha religião. O restante é de qualquer lugar. E as pessoas falam assim: Modesto, eu posso participar? Eu falo: qualquer pessoa pode participar? Pode. Qual que é o crivo? O crivo é de Deus. Se Deus permitir, você vai. Agora, presta atenção. Nós temos uma forma de fazer. Nós temos princípios que nos regem. Então no treinamento eu falo: não pode usar drogas ilícitas, não pode ter envolvimento afetivo, sexual. Tem normas, tem formas de fazer. Entendi. E olha que loucura que eu estou dizendo para você. Estou falando para você de pessoas que faço missão, que a maioria eu nunca vi. Essas que eu vou levar para o Peru agora eu nunca vi. 50 delas eu nunca vi. Elas nunca me viram também. Elas receberam o chamado pelas redes, se cadastraram, pagaram, vão conosco, e lá, pelo poder de Deus, essas 60 pessoas, elas trabalham de forma harmoniosa, espiritual, como se fosse uma orquestra. É a coisa mais linda do mundo. Sabe? E pessoas que não têm envolvimento nenhum com cristianismo. Exatamente. Não, eu tenho pai de santo, eu tenho agnóstico, eu tenho ateu, eu tenho católico, eu tenho budista. Eu teve uma que eu fiz aqui que eu tinha 8 budistas. Entendeu? E eles amam, na verdade, né? E o que acontece? A pessoa vai para a missão, ela tem um impacto muito forte espiritual, muito forte, existencial. Lá você resolve sua vida, porque a missão é um lugar de ouvir o barulho do silêncio. O que é isso? Sabe separar e falar: para agora. O foco não é você, o foco é o outro. E quando o foco é o outro, você cuida do outro e consegue se ouvir. É muito interessante isso. Então, as pessoas, eu tenho muitas experiências para dizer assim: o que aconteceu? Eu lembro que uma vez eu estava com uma família que eu não conhecia. Ele era um alto executivo de Minas Gerais, Belo Horizonte. Aquele tio da suquita, um pullover amarrado aqui, o cabelo todo retilíneo, sabe? Cinquentão. Uma filha de 17 anos e um menino de 18 anos. Um casal e a esposa, todos elegantes. E aí, eu percebi que o menininho, 17 anos, 18 anos, ele, menininho, né? Um homem. Mas ele ficava muito assim, fazendo origami, sabe? E na missão eu só não separo casais casados, lá no Peru, por exemplo. O restante, eu misturo todo mundo. Você fala: Modesto, eu vou missão com a minha amiga. Você não vai ficar com a sua amiga no quarto. São quartos duplos. Vai ficar com outra pessoa. E aí na missão eu misturo as pessoas. E esse garoto eu misturei com outra pessoa. A mãe não me falou nada. Ele foi dormir com outro coleguinha lá, que ele acabou de conhecer. Passaram-se os dias, essa mulher tá chorando. Falei: mulher, o que aconteceu com você? Eu fico de olho em todos eles. Minha missão na missão é cuidar do voluntariado, dos voluntários.
E ela falou, Modesto, o que você fez com meu filho? Eu falei, eu? Sim, meu filho é autista, nível 2. Ele tem problema que alguém toque nele, que alguém abrace ele, que alguém encosta nele. Vai ouvindo. E ele, nós temos um dente, que é uma pessoa entra dentro do dente, e tem uma brincadeira lá na missão, que quem abraçar o dente ganha um regalo, ganha um presente. E colocaram o rapaz para ser o dente. Então, ela viu aquela cena, aquele rapaz dentro de uma roupa de dente, e dezenas de crianças abraçando ele, derrubando ele no chão, ele rolando com as crianças no chão. E ele saiu daquele ali super bem. E ela falou, o que você fez com meu filho? Eu falei, eu não fiz nada. Ele só se permitiu vivenciar aquilo que Deus tinha para ele. Aí passou mais 2 dias, a mulher chorando de novo. Eu falei, mulher, só chora, pelo amor de Deus. Ela falou, Modesto, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? O que você fez com meu marido? Eu falei, não fiz nada. Eu vim pra cá com a minha família porque eu tava já pegando assim um abuso do meu marido, porque ele é muito orgulhoso, ele é um cara muito de etiqueta, ele não fala com as pessoas. Meu marido tá no chão ali sentado com as crianças, abraçando, conversando com um, cortando o cabelo de outra. Eu tô apaixonada pelo meu marido de novo. Eu falei, amém, mas eu não fiz nada, ele tá se permitindo. Entende como a missão vai curando? No final, maninha, nas nossas rodas de conversa, que acontece de manhã à noite, parece um AA. O povo só chora. Deus vai curando, sabe? Eu acho que eu tô muito emotiva hoje. Entendeu? Deus vai limpando as pessoas, vai curando. Por isso que o ID, ele é transformador. Deus fala assim, filho, vai. Senhor, eu não sei falar, vai. Senhor, eu não sei, mas sabe sorrir, sabe abraçar, vai. No processo do ID, Deus vai curando você. Por isso que eu gosto daquele texto bíblico que é Tiago 1:27. A religião verdadeira é essa, 2 pontos. Visitar os pobres e as viúvas nas suas dificuldades e se abster das coisas más desse mundo. Olha que interessante. A Bíblia diz em Tiago qual que é a religião verdadeira. Uhum. A primeira coisa não é ficar lutando para não fazer o errado. A primeira coisa é servir. Porque servindo, eu começo a deixar de fazer o errado. Olha que receita perfeita. Então, eu acho que, eu sempre digo, para todo milagre divino é uma disposição humana. Deus quer nos salvar. Tem uma música que diz assim, né? Para atravessar o mar, tem que botar o pé na água, não é isso? Isso. A gente quer que o mar se abra, mas não quer botar o pé. Entendeu? É você que está nos ouvindo, nos vendo agora, em nome de Jesus, levanta daí, vai servir alguém, que Deus vai te curando. Modesto, estou em depressão, vai em depressão servir as pessoas. Você falou muito sobre a criação e o intuito e o resultado do... Intuito não, o resultado do que o Kalel traz na vida das pessoas. Era esse o objetivo que você queria? Quando você pensou na criação, na verdade, do assim, projeto? A nossa essência é tão egoísta, que a gente serve as pessoas pensando em ter um encontro com Deus. A gente quer ter uma mudança de vida, a gente nunca está pensando no outro. É natural isso. Né? Então, quando eu pensei no Instituto, foi mais ou menos assim: Senhor, eu quero alcançar mais pessoas para que elas vivenciem o que o Senhor permitiu que eu vivenciasse. Por exemplo, participar de missão é mais legal do que liderar a missão. Já falei para Deus, Senhor, essa é a última missão que eu vou fazer, que dá muito trabalho. É cansativo demais. Aí eu sempre penso nisso. Falo, Senhor, mas se eu não fizer esse trabalho, as pessoas não vão sentir o que eu já senti lá atrás. Elas têm o direito de saber, de conhecer, de experimentar. Então, o Kalel é um lugar de oportunidade para que as pessoas possam se conhecer, conhecer o outro e conhecer Jesus. Ok. Desculpa. É muito... Falar sobre essas coisas não tem como não se emocionar, porque a gente sabe que a realidade do mundo ela é muito diferente. A gente é muito egoísta. A gente tá muito preocupado só com a nossa vida, com o nosso problema. Eu digo por mim mesma, a minha realidade. Às vezes a gente tá mais preocupado com o tanto que a gente tá cansado, com as dívidas que nós temos pra pagar, do que nos esforçar pra doar o nosso tempo, porque é só isso. Doar tempo, energia, né? Para pessoas que precisam. E isso é que o Instituto Kalel quer trazer para as pessoas. Exatamente. E sabe, eu vou dar uma dica para você que está nos acompanhando agora. Cuidado com o cansaço. Às vezes a gente corre tanto nas coisas palpáveis desse mundo
dinheiro, emprego, atividades. E no cansaço, a gente às vezes, não toma decisões corretas. Você fala, por que você está falando isso? Porque a gente precisa entender que o sentido da vida é dar sentido na vida do próximo. Tem uma experiência muito simples, muito simples. Eu tinha feito final de semana na igreja X e Y, preguei sexta, preguei sábado, preguei sábado à noite. Quando foi domingo pela manhã, um rapazinho me mandou uma mensagem no WhatsApp. Oi, seu Modesto, por favor, vamos na casa da minha ex-namorada. A mãe dela tentou se matar e ela quer uma oração lá. Perdão. Aí eu falei, amigo, eu não vou, eu tô super cansado. Na minha cabeça eu pensei assim, eu estou fazendo hora extra já com Deus desde sexta-feira, já preguei tanto, eu não quero mais, eu não posso, tô cansado. Aí fiquei com a esposa na sala ali conversando, daqui a pouco ele mandou uma mensagem assim, irmão, você não vai mesmo? Eu falei pra esposa, tá amor, vamos lá então. Eu tô cansado, mas vamos lá. Aí eu fui. Peguei meu carro, a esposa, passei na pracinha, ele tava lá com o violãozinho dele. Peguei ele e fomos na casa da ex-namorada. Eu acho que ele queria voltar com ela também, né, o bichinho? Fui na casa da ex-namorada com ele. Quando eu cheguei na casa dessa ex-namorada, nunca esqueço, gente, eu parei o carro do asfalto, da rua, e quando ela me viu, ela veio ao meu encontro e olhou para mim e falou assim, pastor, ainda bem que você veio. Uma menina de uns 15 anos, com um olhar assim, de esperança, que bom que o senhor veio aqui. Como se fosse a última alternativa que ela tivesse, exatamente. Né? Quando eu entrei naquela casa, sabe aquela casa escura, que a luz da casa era a porta aberta e a luz de fora que entra na casa? E lá no fundo tinha uma senhora, bem obesa, sentada numa poltrona, e o olhar daquela senhora era um olhar de morte, assim, era de tristeza. Parecia que ela estava morta, respirando mais morta, sabe? Uhum. E eu cheguei ali com ela, a menina feliz, a filha dela muito feliz, e eu falei coisas para aquela mulher que eu nem lembro, mas foram muito fortes. Eu comecei a falar de Deus, comecei a falar da esperança, nós cantamos, nós louvamos, eu chorei com aquela mulher, eu chorei com aquela filha, me despedi deles, e quando eu entrei no carro, eu pedi tanto perdão para Deus. Falei, Senhor, eu não queria vir aqui servir. E eu estou saindo daqui cheio do Senhor para a minha vida. Eu estou animado, eu quero fazer mais visita, eu quero fazer mais coisa agora. Eu não estou cansado nada, eu vou fazer... Entende isso? Uhum. É um exercício. Presta atenção no que eu vou falar para você que está nos acompanhando. Não espere ter vontade. Entende? Uhum. A verdade, maninha, é que a gente leva tudo a sério. A gente leva a sério o nosso trabalho, nossos estudos, os nossos sonhos, mas a vida espiritual a gente não leva a sério. Parece que a gente não insiste. Entende? Então, não espera você ter vontade de pregar a palavra, de viver missão, não. Fala, Senhor, eu vou. Eu não quero, mas eu vou. Porque é no processo que há a transformação. É no processo que há o envolvimento que Deus muda a nossa vida. Dentro do Instituto, como é que vocês fazem a escolha de para onde vocês vão? O que vai ser desenvolvido durante o período que vocês estão lá? Eu sempre faço repetição de locais, para que eu não fique só migrando, né? Uhum. Mas que eu construo o que nós chamamos de indicadores sociais. Então eu vou na comunidade X, eu vou lá ano que vem, eu vou indo para saber o que ela tem mudado a partir do nosso impacto, entendeu? Entendi. Então depende do lugar, eu faço um estudo, como pesquisador inclusive, eu vejo as principais necessidades, como eles vivem, como eles comem, como eles... Entende isso? Então essas comunidades, elas são escolhidas a partir das parcerias também que eu faço, né? A comunidade precisa nos receber de braços abertos, né? E a gente leva então o que nós chamamos de núcleos operacionais. Então quem que eu levo hoje? Eu levo núcleos operacionais de medicina, odontologia, fisioterapia, pedagogia. Esses núcleos, eles são compostos de professores, alunos profissionais que fazem esse impacto durante os dias na comunidade. Então é super interessante, porque a gente faz um trabalho mesmo, não só de informação, mas de intervenção. Há uma intervenção emocional, de saúde, física, entende? Tem gente que tem muito preconceito quando a gente fala sobre projetos voluntários, que tem pessoas que são cristãs que lideram, que elas acham que é o único objetivo lá é só pregar. Não.
O de vocês demonstra claramente que o objetivo é transformar a sociedade que vocês estão indo para ajudar mesmo, né? Tem um livro maravilhoso chamado Desejar Todas as Nações. É o melhor livro que existe no mundo. Pode pesquisar. Leia. A escritora é Ellen White. E ela fala assim algo muito interessante. Ela fala assim que Jesus, o método de Jesus, ele ia na comunidade, ele abraçava as pessoas, ele curava as pessoas, ele acolhia as pessoas, depois ele dizia, segue-me. Uhum. Então, como é que você chega num bairro para falar de Jesus e as pessoas estão passando fome? Então, primeiro nós assistimos a comunidade, para depois falar de Jesus. Agora, Modesto, e fazer-se um bem sem Jesus? Fazer o bem sem Jesus é humanismo. Fazer o bem com Jesus é transformador. Então, fazer o bem e não levar Jesus é apenas um assistencialismo. Uhum. A gente acredita que nossas ações, elas são cristocêntricas. A gente faz o bem, a gente leva mantimento, a gente leva saúde, leva remédio, faz procedimento, mas diz para elas, ei, é Jesus que nos trouxe aqui. Ei, é Jesus que nos movimenta para estarmos aqui com vocês. Eu lembro quando eu fui para o Iraque, aí eu contratei um tradutor que falava árabe, que eu não falo árabe, para o inglês. Então ele ouvia em árabe, falava inglês comigo e eu traduzia para os amigos também que não sabiam inglês. E aí ele falou para mim assim, por que vocês matam a gente? Porque lá as guerras é tudo em nome de Deus, né? Entendi. Eu falei, maninho... Deve ser bem delicado lá. Terrível. E eu falei, maninho, eu não conheço esse Deus que manda matar. Eu conheço o Deus que quer salvar. Inclusive, eu atravessei todo o continente para estar aqui para falar desse Jesus para você. E eu lembro que ele passou conosco 10 dias ali. E no final eu fui pagar ele. E ele falou assim, eu não vou receber. Eu falei, como assim? Eu contratei você para isso. E ele assim, pobre, é refugiado. Ele precisava. Aí ele falou assim, eu nunca fui tão amado em 10 dias. Aí ele falou assim, esse Jesus que você me apresentou não tem preço. Eu falei, cara, é esse Jesus que vai mudar a sua vida, que tem mudado aqui. Mas recebe o dinheiro para você levar para tua família que eles precisam. Aí fiz um pôr do sol com ele, um culto. Que na cabecinha dele, Jesus só mata, né? Aí eu expliquei para ele a cruz. E ele falou assim, agora eu posso morrer. Porque eu entendi a cruz de Cristo. 18 anos. Ele chama Jamal. Eu nunca esqueci dele. Eu falei, Jamal, se eu precisasse atravessar o oceano para vir aqui, para falar só para você, cara, sobre esse Jesus, já valeu a pena. Jamal foi a maior inspiração para mim. Mas voltando ao passar mal, olha como Deus cuida de nós. Eu falei para vocês que fui para lá passando mal, quase morrendo. Olha para mim, eu não sou tão gordinho, mas assim, na época eu tinha 28 quilos a menos que eu tô hoje. Tava assim, ó, morrendo. E eu cheguei lá, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam sofrendo. Eu tenho um documentário no nosso canal do YouTube, tá? Do Instituto Caleb. Depois veja lá um documentário que eu fiz. Eu vi uma mulher que foi violentada por 150 homens e fugiu do Estado Islâmico. Vi um senhor que a mãe foi morta, a mulher foi morta, as filhas foram mortas. Tanta coisa naquele lugar que eu esqueci dos meus problemas, maninha. Eu parei de passar mal, você acredita em mim? Nem sentiu mais dor. Não senti mais dor. Comecei a comer porque eu não conseguia comer. Comecei a comer, comecei a envolver tanto nesse trabalho de me doar e orando com as pessoas, e chorando com as pessoas, que eu falei, não tenho nada, em nome de Jesus. E eu fiquei bonzinho lá. Quando eu voltei pro Brasil, deu uma piorada, mas lá eu fiquei bom. Graças a Deus. Graças a Deus. E sabe, para não delongar muito, que eu tenho que fazer outra palestra ali, teve um momento importante na vida. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora, me vendo. Não esqueça disso. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa, se as dificuldades aparecem, é para a gente não fazer. Isso é crendice, tá? Quanto mais relevante for para o céu, o que você faz na terra vai ter mais dificuldade. E quando eu estava lá no Iraque,
duas coisas eu achei que no Iraque não tem. Uma era neve. Gente, acaba caindo neve no Iraque. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Uma Eu neve. sempre tive a sensação que lá é um lugar muito quente. Eu também, me avisaram antes. Só quando eu cheguei lá. E aí, o negócio era tão doido naquele lugar, gente, tão doido, que quando você desce no aeroporto, desce 3 horas da manhã no aeroporto. Você desce no aeroporto, como eles explodem tudo explode. Acabou, pum, tudo explode. Você não pode, você sai do aeroporto num carro, que te leva para um outro lugar, até chegar na rua. Nossa. Aí eu cheguei lá, tava menos 2 graus, me jogaram atrás de uma caminhonete. O cara andou comigo 4 quilômetros, irmão, eu falei, debaixo de uma lona. Sabe, tipo, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Tipo assim, me deu 3 tipos de desespero. Já orei pra Deus, tal. E aí, continuando, quando a gente chegou lá, fomos pra um lugar, no outro dia, eu chamei os amigos pra assinar a gente fez um pacto ali. E o pacto era mais ou menos o seguinte, daqui pra frente, vai ficar muito pior. Muito pior. Então, vamos seguir, nós somos 12 pessoas. Quem não tiver coragem, fica aqui em Erbil, a capital do Kurdistão, a gente chama no Kurdistão, que é o sul do Iraque. E aí a gente vai avançar. Porque isso é bem no meio da guerra. E o meu líder era um pastor doido. Quase todo pastor é doido, menos que tá aqui perto de mim agora. E o pastor era muito doido, que inclusive ele conhece, amigo dele também, do pastor Bruno. Ele era muito doido, o pastor Alisson. E ele falou, nós vamos pra Mossul. Mossul era onde tava assim, tipo, caindo tudo. Sério? Muito doido. E eu falei, gente, somos teu Senhor, quer vivamos, quer morramos. Já comecei a filosofar lá comigo, com a minha palavra. E seguimos. Só que ele era tão doido que ele fez algo pior, eu achei. Hoje pensando, a gente foi meia-noite. Então era meia-noite, tava caindo neve. Eles ainda pararam no meio do caminho e me derrubaram naquela neve, enrolei que eu queria, né? Curtir um pouco a neve, aquele frio, voltamos para cá. Então tinha 12 pessoas. 11 homens e uma mulher. A esposa de um amigo meu que estava lá, que era um casal de médicos. Quando chegamos no checkpoint, neve caindo, aquelas R40, R15, eu não sei, não entendo de ar, mas era tudo gigante. Os caras encapuzados, só colinho para fora. E árabe, no modo geral, eles falam muito alto. Eles falam gritando. O egípcio, então, fala gritando, é tudo gritando. Mas não é bravo. É que eles gritam para falar. É muito alto. Então, pararam a gente. E aí, o tradutor falou isso para nós. O rapazinho lá, o Jarmal. Ele falou assim, não façam movimentos bruscos. Só isso que ele falou. Uhum. Sabe aquela sensação de um passarinho que tá na mão assim, que fala assim? E eu fiquei... Aquele dia eu comecei assim, eu falei assim, eu fiquei igual o Pedro quando afundou na água. A boca começa a secar, gente, de verdade, assim, o corpo começa a entrar num processo de fuga, sabe? Você começou a sentir medo ali? Medo. Esse papo fala assim, ó, não, a primeira sensação é de medo, pavor mesmo. E aí, ele abriu a porta da van, encapuzado, e falou assim, em árabe lá com o nosso tradutor, pediu para que a moça saísse do carro. A nossa voluntária. Uhum. E ela se levanta, ela sai pela porta da van, entra num lugar onde já fica escuro e some. Só ela? Só ela. O marido dela meio boca aberta, ficou meio parado no tempo, né? Também não podia fazer nada, coitado, né? Uhum. E ele pegou e saíram. E assim, eles demoraram 5 minutos. O tradutor estava tão nervoso que ele ficou no carro também assim. Ele não falou nada comigo. E o marido, enquanto isso, perdi minha esposa. Não, o marido estava lá em choque, coitado. E aí ela foi. Deu 5 minutos, eles voltaram. Mas parece, amigos, que foi assim, uma eternidade, sabe? Aí você começa a pensar um monte de coisa. Aí eu pensei na minha mulher, que eu tinha acabado de casar. Eu falei, meu Deus, ela vai casar com outro, né? Vou morrer aqui, né? Olha o pensamento da pessoa. Não, a pessoa tá. Aí depois que você passa tanto medo, você fala assim, é muito louco isso, tá, gente? Acontece isso, já 2 vezes aconteceu comigo. Você passa tanto nervoso, tanto desespero, mas depois você se acalma. Acho que acontecia isso depois com os mártires, sei lá. De dizer assim, Senhor, até porque você se acalma, porque não tem outra saída, entendeu? Senhor, é isso aqui, se faz oração. Aí ela voltou com ele. Aí ele falou em árabe com o tradutor que uma mulher direita não estaria num carro com 11 homens. Então eles achavam também que a gente estava abusando da menina, que a gente estava fazendo mal para a menina. E aí chegaram, aí a gente coloca muita coisa do Brasil no corpo para não confundir na época a gente com o americano, não dava ruim, né? Aí eles chegaram lá depois com eram 6 caras. Aí ficaram assim, Kaká, Ronaldinho, e a gente...
passando Aí, mal. por assim. dentro assim, Tipo, passando mal. Aí tchau, tchau, e saímos de lá. Então aquele dia pra mim, assim, foi um dia assim de entender que assim como pessoas que eu conheci lá estavam fugindo, uma família cristã que saiu de Mossul com a roupa do corpo e perderam tudo por ser cristão. Encontrei outro garoto de 18 anos que eu falei assim, meu filho, o que você deixou pra trás? Que mais chocou você? Ele falou assim, eu não tive tempo de pegar minha Bíblia. Mas ele falou assim, eu sei que meu lugar não é aqui. Deus está construindo uma morada no céu para nossa família. E começou a pregar para mim. Aquele dia eu chorei muito também. Falei, Senhor, como nós temos tanto. A igreja está aberta. Nós podemos congregar. Nós podemos louvar. Nós podemos cultuar. Lá não. Lá não. Lá é tudo escondido, é tudo quieto. Entendeu? Você não pode mais manifestar a sua fé. E a gente aqui às vezes não quer vir para a casa de Deus. Não quer... Fora a qualidade de vida que eles não têm, né? Não tem. Então a gente percebe que Deus nos dá muito, sabe? Então, nessa caminhada, maninha, para nós finalizarmos, é muito assim, entender que servir hoje é um privilégio. Porque Deus me dá a certeza que não sou frutos de obras, nós somos frutos de envolvimento. De todas essas experiências que você viveu, a do Egito foi a que mais te marcou? A do Iraque? Do Iraque. Foi mal. Não. Do Iraque. Mano, eu escrevi até um livro e peço perdão que eu trazer um pra vocês, esqueci. Lá eu falo sobre esses encontros. No Incomum? É o livro Incomum? O Inconformados. Inconformados. Isso. Que a base dele é Romanos 12:2. E eu falo muito sobre isso. Cada lugar tem a sua... eu acho que Guiné-Bissau, as crianças sofrem muito, isso toca muito no nosso coração. Mas a minha sensação é o seguinte, o pouco que você faz é o muito que tu precisa. Uhum. Nós temos grandes experiências para viver aqui em Porto Velho. Para viver aqui na igreja, na minha casa. Tem sempre alguém precisando de um acolhimento, de um afeto, de um olhar. E eu acho que nós temos que estar preparados para isso, né? Nós somos os braços de Jesus, nós somos o abraço dele, nós somos as mãos, nós somos essa figura humana que chama Pequeno Cristo. Eu acredito que, independente de você aí em casa que tem um coração um pouco mais duro para essa questão de Jesus, de dar essa oportunidade para Jesus, independente de tudo, ajudar uma outra pessoa não tem preço. Não. É uma coisa que cura de formas que a gente não consegue explicar, não é mesmo? Antes da gente finalizar, teve uma coisa que você falou, que eu até marquei para te perguntar. Você falou que na sua vida, no passado, você não conseguia ficar só. Mas você falou também que estava aproveitando sua juventude com aquilo. Queria que você falasse alguma coisa para essa juventude que a gente tem hoje. Seja eles cristãos ou não, sobre essa forma, às vezes, um pouco conturbada de acreditar que viver tudo é uma forma boa de aproveitar essa juventude. Muito boa pergunta. Essa pergunta, ela requer um novo podcast. Eu vou entrar uma outra página na minha vida, que é a neurociência. Aí, amigo. Que é a neurociência, né? A verdade é o seguinte, as pessoas, elas estão buscando contato físico com as outras, mas em busca de afeto. Existe um hormônio feminino, mas ele tem no homem também, em menor proporção, que é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que ele é o hormônio do afeto. Quando a mulher amamenta, ela libera isso em forma potencial. E nós precisamos disso. Hoje eu pedi aqui de manhã para que a igreja se abraçasse. Porque no abraço de 8 segundos eu consigo liberar a ocitocina. A ocitocina, ele é o hormônio do acolhimento, do afeto, do pertencimento. E a juventude está em busca de pertencer. Mas por não conseguir, ela se perverte. Então nós estamos na era do experimentar. Esses dias eu ouvi de um garoto assim na igreja, ele falou bem assim, modéstia é o seguinte, as meninas me dão mole mesmo, eu pego todas elas, que mal tem isso? Não tô fazendo mal pra ninguém, só tô aproveitando a vida. Aí eu falei, mas elas estão dando mole? Então, você pega todas? Pego. E quando acaba isso? Quando eu termino o dia, você é feliz? Aí ele parou, encheu o olho d'água e começou a chorar. Falou, não, irmão, é horrível. Então falei, tá vendo, amigo? Contraditório, né? É contraditório. Quanto mais coito você tiver, quanto mais relação você tiver, mais vazio se torna, meu filho. O que você está buscando, só Deus pode te dar. Que é transformação, que é acolhimento, que é cura. Eu quando vejo esses meninos, essas meninas também atrás, mostrando o seu corpo, buscando esse contato ilícito fisicamente, se vendendo, se permitindo viver uma promiscuidade,
denegrindo, né? Como é que fala? Rompendo essa relação do Espírito de Deus com o seu corpo e com ele. São pessoas que estão atrás de alguma coisa e não encontram. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A única pessoa que pode validar sua identidade é Cristo Jesus. Porque quando o diabo oferece para você uma tentação, ele não quer que você apenas faça alguma coisa. O diabo quer que você se torne alguma coisa. Então quando você cai e fala, tá vendo? Eu sou isso mesmo, eu não tenho chance com Deus. Não é isso. Deus está aqui para dar para toda criatura uma oportunidade de transformação. Então, cuidado, jovem, o que você anda fazendo, o que você faz, o que você vê, o que você toca, o que você experimenta. Porque não tem volta algumas não tem coisas. volta. Eu hoje estou lavado pelo sangue do Cordeiro, mas a minha vida tem memórias. O meu corpo carrega marcas que só na glorificação vão ser retiradas. E isso é ruim. Então não fala assim também, eu vou aproveitar um monte então na minha juventude, quando eu tiver 30 anos, igual você eu volto. E se você não voltar, meu filho? Falei sobre ontem a Boate Kiss. Tantas coisas eu passei na minha vida que eu não era nem para estar aqui. Perigos que eu passei. Então pense nisso com carinho. Não é um risco muito grande fazer o que eu quero. E Deus não te fez para ser feliz. Deus te fez para glorificar o nome dele. A única coisa que Deus promete nessa terra é santificação. É sobre isso. Esse é o teu propósito. Ele quer santificar a sua vida. E tem métodos para isso. Buscar a palavra, oração, ajudar o próximo, fazer missão, se doar. Então, por favor, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. E aproveitando a deixa, qualquer pessoa pode participar das missões do Instituto Kalel. Qualquer pessoa. Anota aí. @Kalel Instituto, segue a gente no Instagram. O pessoal da produção vai colocar aqui embaixo, website, em algum lugar. www.institutokalel.org. Fale conosco. Tem no YouTube também. Tem um canal no YouTube, lá tem vários vídeos, documentários, e Deus vai falar com você. E para terminar, pode falar. Só entrar em contato ali que consegue se inscrever. Lá disponível para falar com você. Vamos, gente, fazer parte de uma missão no Instituto Kalel, porque agora eu fiquei com vontade, quero viver essa experiência. Sempre tive muita vontade. E eu realmente acho que muitas outras pessoas, depois desse monte de história linda que você compartilhou conosco, vão sentir esse desejo também. Amém. Que esse Instituto continue crescendo muito mais e alcançando muitas pessoas e ajudando muitas pessoas que precisam se ajudar e ser ajudadas também. E obrigada, Modesta, por ter estado aqui conosco. Eu agradeço de coração toda a equipe do Como Pode. Quer mandar um beijo pra galera que tá em casa, pra alguém querido? Fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui à tarde, no sábado, parando o tempo de vocês para usar essas ferramentas como instrumento para levar a mensagem a todas as pessoas. Que o Senhor cubra vocês de graça, de amor, como tem feito, que vocês continuem nessa potência de fazer esse trabalho. E eu quero dizer também que eu tenho uma frase que eu gosto de reproduzir ela, que eu pensei ela um dia e eu reproduzo sempre onde eu vou, que é mais ou menos assim: os homens não têm medo de morrer. Os homens têm medo de morrer sem saber por que viver. É necessário que você hoje saiba por que você vive. E só Deus vai te responder isso. Muito obrigado. Sim, obrigada. Cadê a nossa lembrancinha, gente, do Modesto? Oi? A parte 2. Eles falaram que só vão te dar lembrancinha se você vier gravar mais um podcast conosco. Eu tô com outra palestra, daqui a pouco eu tô lá fora. Mas olha, o convite fica estendido. A gente adorou conhecer um pouquinho dessa história. Obrigada. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais de tudo que rola no Como Pode, segue a gente nas nossas redes sociais. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e que mais? Seguir a gente também. Falei isso. Agora minha cabeça já tá toda bagunçada aqui. Mas é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Um beijão e até o próximo episódio.